O projeto Desmitificando Direito está começando. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, prestigiando, aos músicos, aos professores, agradecer ao IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural, que é apoiador dessa iniciativa, que já acontece há quase 9 anos aqui na Saraiva do Praia de Belas. E agradeço muito a Saraiva, na pessoa da Karina, ao Gustavo Pinheiro, a mãe dele também, que está fazendo as fotos, ao João Antônio Teixeira, ao Matheus, da Comissão do Jovem Advogado, que está aqui também representando a OAB. E a gente vai fazer um debate diferente, semelhante ao ciclo de estudos Neurociências, Direito e Arte. Só que dessa vez, quem vai debater são os filósofos e juristas, em vez de neurocientistas, enfim. Ciclos de estudos Filosofia, Direito e Música, edição Filosofar, Regra e Legal. Quem está aqui do meu lado é a professora Giovana Dalmas, que é a professora do IDC, doutoranda em Filosofia na Universidade de São Paulo, mestre em Educação Ambiental pela Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui desse meu outro lado, o Rassansão, que é também músico, compositor, educador popular, arte educador popular, o Daniel Alemão, que é da Brilho da Lata, tem vários projetos também, percussionista, Pablo Cia, da banda Ruteira, também desenvolve o som central, o Daniel também desenvolve o som central, Fernando Catatal, da Motivos Óbvios, da banda do Groove. Todo mundo tem uma experiência também muito importante com o trabalho social e principalmente fomentando a sensibilização ali do conhecimento pela música, né? Seja no som central, nas ruas da cidade, seja no abrigo, seja no presídio. Todos eles também são voluntários lá no presídio central do projeto Direito no Cárcere. Agradeço de novo ao IDC por estar colaborando, aos professores, alunos que vieram, a todo mundo que já é um público cativo que contribui para isso acontecer. Eu vou passar a palavra para a Giovana Dalmas, que vai falar sobre os 45 anos sobre a violência, de Hannah Arendt. Com a palavra, muito obrigada, Giovana, por ter aceito o convite. Obrigada, Carmela. Eu quero dizer meu boa noite a todos os presentes aqui, dizer que é uma satisfação para mim poder conversar com vocês e agradecer na pessoa da Carmela a todas as iniciativas envolvidas nesse projeto, as pessoas que contribuem para que ele permaneça, para que ele tenha a sua continuidade e cumpra esse papel social tão importante de fazer um debate e trazer para um espaço aberto e público temas de tanta relevância para a nossa vida em grupo, nossa vida em comunidade. E eu propus uma espécie de lembrança, né, ou de retomada da obra de uma filósofa importante do século XX, que é a Hannah Arendt, que imagino que tenha se tornado também mais conhecida nossa em função do filme que foi no Brasil apresentado no ano passado, que levava o seu nome, que mostrou um pouco da sua trajetória e um dos episódios mais polêmicos da sua vida e que envolve exatamente o seu pensamento, né? Eu me refiro ao filme que tem o nome dela, que é Hannah Arendt, e que teve como, digamos assim, ponto chave da trama toda a participação dela como repórter em Jerusalém no julgamento do Adolf Eichmann, que foi um participante de todo o desenrolar do terror do nacionalsocialismo na Alemanha de 33 a 45. Então ela participou desse julgamento e escreveu um livro bastante desafiador para a época, não apenas pelo modo como ela abordou o fenômeno da participação do Eichmann, mas por ela ser uma judia. Então, algumas coisas que ela teve que enfrentar na análise do julgamento do Eichmann tornaram-se mais difíceis de serem compreendidas, especialmente pelos judeus, mas na verdade por todos nós, né? pela forma aguda e ousada como ela pensa, sem fazer muitas concessões, né? A concessão que ela faz é
de ser coerente naquilo que ela se propõe a pensar. Então, esse é o, digamos assim, um dos fatos marcantes da vida dela, que acho que torna ela um pouco mais conhecida, né? Mas a obra dela, ela gravitou muito em torno das questões relativas à política, né? Não naquilo que nós chamamos tradicionalmente de filosofia política, ela nunca desejou ser identificada como uma filósofa, né? Mas no que nós talvez identifiquemos mais como teoria política. O que significa alguém se propor a pensar na política como uma prática, né? E a minha intenção é trazer essa reflexão da Hannah Arendt a partir de um livro que não é tão conhecido dela e que é um livro que tem algumas peculiaridades, que é esse sobre a violência, pelas circunstâncias também em que ele foi escrito, tá? Ele foi produzido entre 68 e 69, que foi especialmente o ano de 68, né? Nós todos somos mais jovens do que esta data, mas nós somos bem informados, né? E podemos nos lembrar que 68 foi um ano que muitas manifestações da sociedade civil, não necessariamente organizada, espontaneamente, produziram algumas mudanças na nossa visão de mundo, né? E se não produziram, naquele momento, uma visão de mundo nova, mas, de alguma forma, indicaram que alguns elementos da nossa visão de mundo, que até então vigia, não recebiam mais a nossa crença, né? Nós não depositávamos mais a nossa credibilidade em alguns padrões. Eles tinham se tornado apenas padrões de comportamento e não mais o que para Hannah Arendt é tão importante, formas da vida humana, ação, vida ativa, vida de quem produz coisas com significado no mundo. Então, ela se insere nesse momento desde a sua reflexão política e oferece uma relação um pouco inusitada entre poder e política, né? Uma análise, digamos assim, da relação, melhor dizendo, inclusive, uma análise da relação entre poder e política a partir dos fatos, né? Daquilo que estava acontecendo no cotidiano da cultura ocidental, mas, é claro, tendo como referência já o seu pensamento, tá? Antes de fazer algumas considerações bastante rápidas sobre o livro, para a gente conversar sobre ele, né, e sobre estas considerações, não necessariamente sobre o livro, né, mas sobre essas considerações, a Hannah Arendt, vou falar um pouquinho, muito brevemente, da vida dela, detalhes, né, e de pelo menos duas obras muito importantes dela que estão presentes, elas são pressupostas nessa discussão que ela faz. A Hannah Arendt nasce no início do século XX, 1906, no que hoje é próximo à cidade de Hannover, na Alemanha. Ela é de uma família judia, mas uma família judia que não tem a prática do judaísmo, digamos assim, como uma religião, né? Ela é o que se dizia na época, né, os judeus que vivem nas outras nações, né, dentro dos ditames culturais dessas nações, tá? Então, tem uma infância normal, de qualquer pessoa do seu grupo social. Na década de 20 entra na universidade, se doutora em filosofia, e já em 1929 ela está em Berlim, e por mais que o nacionalsocialismo tenha vencido as eleições em 33, mas toda a década de 20 foi uma década difícil para a Europa Ocidental, né? Nós sabemos que a década de 20 é o final da Primeira Guerra Mundial e, de alguma forma, a antessala da Segunda, né? Então, é um período muito tenso para as pessoas na Europa e de muitos desafios políticos, alguns não tão bem resolvidos e que acabaram levando à eclosão desses movimentos de ultradireita que acabam ascendendo ao poder, como foi o caso de Hitler e do Partido Nacional Socialista em 1933.
Então, já em 29, quando ela chega em Berlim, o clima, digamos assim, está tenso, né? Está tenso em especial para comunistas, mas está tenso também para judeus. Abreviando a história, em 41 ela consegue fugir e então chegar até Paris com a sua mãe, né? Vocês sabem que uma das primeiras medidas, já desde 34, desde que o Partido Nacional Socialista assume o poder, foi retirar aquilo que nós chamamos de cidadania, né, de alguns grupos. E um deles foram os judeus. Por que isso é importante? Porque ela, perdendo a condição de cidadã e não tendo nenhum Estado que a reconhecesse como um indivíduo pertencente ao seu grupo social, ela, desde 33, então na verdade desde 34, ela está na condição de apátrida. Essa é uma condição importante e interessante em toda a reflexão sobre a política no século XX, e ela infelizmente não tem uma solução ainda no século XXI, porque nós temos várias formas de apátridas ainda e em número bastante significativo em vários lugares do mundo. Então ela vai para a França e em 42 ela consegue entrar nos Estados Unidos. Ela só vai reconquistar a cidadania 18 anos depois, quando então ela é naturalizada americana. E a relação da política com o indivíduo e a relação dos indivíduos entre si para constituir a política ou como política não são só um interesse acadêmico, né, ou teórico da Hannah Arendt. Eles constituem a sua experiência, né, de alguma forma, o que ela viveu, o que ela experimentou. Quando ela publica As Origens do Totalitarismo, uma das suas obras da juventude teórica, vamos dizer assim, ela enfrenta exatamente o fenômeno do totalitarismo, de onde ele vem, porque ele se organiza da forma como ele se organizou e que tipo de legado ele nos deixa. E o principal legado que ela identifica é o que ela chama de uma nova forma de governo, que é o terror. Nós não conhecíamos o exercício da política a partir ou na forma do terror. E conhecemos isso a partir das experiências do século XX. A outra obra que tem, digamos assim, o pensamento dela mais descolado de fatos históricos e mais concentrado na reflexão sobre eles, no sentido mais próximo daquilo que a gente faz quando faz filosofia ou faz teoria em qualquer área, é a condição humana. E na condição humana, a Hannah Arendt oferece uma compreensão do que é esta nossa condição de seres humanos a partir de 3 elementos. Nós somos humanos na medida em que, ou a nossa condição humana ela se constitui na medida em que nós temos um corpo que é ativo, um corpo que produz atividades, que ela vai chamar de labor, né? O labor do trabalho do corpo é esse labor orgânico, né? Esse labor que o nosso metabolismo, nosso ser de uma natureza que não é estática, né? Que ela necessita de trocas constantes e de movimento constante para a sua própria manutenção. Além dessa dimensão do labor, a nossa condição humana ela também é caracterizada pelo trabalho. O trabalho é onde o ser humano constrói o mundo. Esse construir mundo é de alguma forma, tratar e resolver essa nossa relação com o mundo e entre nós, de um modo que nós possamos criar artefatos e instrumentos que, nessa sua diferença com relação ao mundo natural, passam a construir uma diferença material da nossa existência, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, quase simplório, né? Uma lâmpada incandescente que seja, a sua relação com o que está na natureza é menos significativa do que a sua capacidade de construir uma outra dimensão de natureza nessa natureza, né? Uma natureza que, pela sua artificialidade, ela tem autonomia, e que depende de um distanciamento com relação a essa natureza.
E por fim, a condição humana, então, para ela se completa na ação. Aí sim, aí os seres humanos, de fato, conseguem viver como seres humanos livres. E o que é essa liberdade para Hannah Arendt? A experiência da liberdade que nós vivemos enquanto seres humanos é o fato de que vivermos como seres humanos não remetidos nem à nossa condição biológica de espécie, nem à condição da nossa subsistência no trabalho, permite a nós conversarmos, discutirmos com alguma liberdade e autonomia exatamente sobre esta nossa condição. Então, a liberdade que a Hannah Arendt pensa não está necessariamente relacionada a vontades ou desejos, nem a uma situação individual vivida por cada um de nós, mas ela está relacionada, isto sim, àquilo que nos prende, em definitivo, a uma condição de uma comunidade que pode ser biologicamente muito semelhante, pode ser na estrutura social muito semelhante, mas ela é plural, porque na fala, no discurso, todos nós nos diferenciamos para nos distinguir. Então, para ela, a noção da vida ativa, que é essa vida que se completa nessas 3 etapas da condição humana, ela só se completa na sua humanidade na medida em que nós somos plurais e distintos entre nós. É claro que a condição dessa pluralidade, dessa distinção, é a possibilidade de que todos tenham igualmente a condição de se distinguir nessa pluralidade. Por que eu quis trazer essas noções da condição humana? Em 68, quando a Hannah Arendt vai ter que pensar o levante dos estudantes em Paris, estudantes que vamos dizer assim, se manifestam livremente contrários ao sistema universitário francês, que é um sistema bastante engessado, bastante hierarquizado, com uma forma de produção de conhecimento que esta juventude não identifica mais como sendo interessante para si, e para a sociedade em que esta juventude vive. Isto de um lado. De outro lado, a antiga Tchecoslováquia, que já não existe mais. Nós temos hoje a Eslováquia, temos a República Tcheca, mas durante o Pacto de Varsóvia existia então esta unidade nacional chamada Tchecoslováquia, e também estudantes, mas também outras pessoas da sociedade da Tchecoslováquia começam uma série de manifestações com relação ao seu desconforto no modo como é conduzida a política e também a economia do seu país. Isso está associado à eleição de um outro representante de governo que de alguma forma acolhe essas demandas e a necessidade de flexibilizar alguns elementos da relação do governo com a sociedade, relativos em especial à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Então, essa iniciativa de dar alguma abertura provoca no centro do Pacto de Varsóvia, mais especificamente na Rússia, uma contrariedade e uma sensação de ameaça. Então, há um período que durante todo o ano de 68, uma série de acontecimentos, alguns de caráter mais isolados e outros não, levam a uma sensação de instabilidade nas sociedades europeias, e uma sensação de instabilidade que desde 45 e toda a necessidade de reconstrução da Europa, ela não tinha sido sentida desta forma. A Europa tentava de alguma forma afirmar os seus modelos de Estado, os seus modelos de organização da sociedade como o suficiente para atender todas as suas demandas. Interessante também se nós pensarmos a diferença das experiências em Paris e na Tchecoslováquia. Eu sei que a União Soviética é uma coisa que parece tão antiga, mas ela não é tão antiga assim. Então, há
uma diferença aí difícil de compreender, né, no primeiro momento, e essa é o desafio dela. Outras duas circunstâncias só quero lembrar que são desse período, mas eu não posso identificar, não podemos identificar necessariamente com 68, né? Mas a década de 60 é a década em que há mais resistência dentro dos Estados Unidos ao modo do envolvimento do governo americano nos conflitos no Sudeste Asiático, né? Conhecidos por nós como Guerra do Vietnã, né? Mas que não foi só a Guerra do Vietnã, que por si só já é bastante, mas que começa no final da década de 50, na metade da década de 50, com a independência da Indochina, né? Ou os levantes pela descolonização da Indochina, e que de alguma forma estão na nossa memória muito presentes em função do conflito no Vietnã, né? Aquele conflito bastante característico do período da Guerra Fria, em que as nações efetivamente beligerantes, elas não estão em conflito porque elas não têm uma declaração de guerra umas contra as outras, né? A guerra é fria no sentido de que os países, de alguma forma nela envolvidos, não estão numa fronteira explícita brigando uns com os outros, né? Através de uma outra situação, eles disputam a sua hegemonia no mundo, né? Isso é conhecido por nós também em função da nossa história latino-americana recente, né? De um jeito ou de outro, nós vivemos de forma mais quente a Guerra Fria, né? Em alguns lugares do mundo ela foi mais quente do que fria, né? Então tem esse elemento e tem, é claro, a questão do civil rights, né? Vamos dizer assim, a variedade de demandas em lugares também bastante diferentes, pelo fim das distinções entre os cidadãos dentro dos países, né? O que para nós é bastante claro também, em termos de memória, é essa luta nos Estados Unidos, né? Especialmente a figura do Martin Luther King, que em 64 ganhou o Prêmio Nobel, mas depois de 64, esse movimento nos Estados Unidos ele se torna mais combativo e menos não faz uma ação tão pacífica, né? Opta por um caminho de maior enfrentamento entre negros e o governo, entre brancos contrários ao sistema segregacionista e o governo, mas que ameaça efetivamente, né, o que põe em questão efetivamente nos costumes, né, daquela nação, a possibilidade de uma convivência entre brancos e negros. Então essa é a tensão que se vive também em 68 nos Estados Unidos, né? Bom, há outros lugares em que esse período foi significativo, mas eu me refiro a estes episódios porque eles são os episódios a partir dos quais a Hannah Arendt escreve esse livro sobre a violência. Neste livro ela propõe então uma questão, né? É muito grande a nossa tentação nestes momentos, quando nós reconhecemos a legitimidade, o caráter justo das reivindicações, de aceitarmos práticas violentas como de alguma forma possíveis de trazerem para nós uma melhoria do mundo. E é sobre esse risco que ela quer perguntar, né? Quando nós temos momentos de ruptura, né? Momentos de ruptura menos ou mais tensos, menos ou mais agressivos, contra que, né, ou com relação a que nós estamos rompendo, nós enquanto sociedade, e quais são efetivamente as expectativas que nós podemos ter a partir destas rupturas. Para ela a questão se coloca numa diferença conceitual até aquele momento não tão clara, né, a diferença entre poder e violência, né, e outras palavras também associadas a isso, né, e como nós identificamos o poder dentro de um corpo político, né, o que é o poder dentro de um corpo político. E é então que ela faz uma definição que evoca o livro A Condição Humana,
né, para dizer que o poder ele não é nada mais, nada menos que a capacidade dos seres humanos agirem em concerto. Esse concerto com C, não com S. Concerto como como que nós ouvimos aqui agora, né? Nós conjuntamente fazermos uma obra. Isso é ter poder, né? Dentro do âmbito da política, conjuntamente fazer uma obra significa conjuntamente podermos deliberar discursivamente sobre que mundo é este, como nós queremos que ele seja. Essa deliberação, ela em vários momentos pode ter situações mais ou menos violentas, né? No sentido, por exemplo, em que lá na condição humana ela diz que o nascimento é uma ruptura, e nesse sentido é uma violência. Mas nós não podemos vir ao mundo sem esta ruptura, sem essa violência. E essa ruptura, essa violência, ela é duplamente violenta. Ela é violenta porque ela ameaça o mundo que está aí posto sem aquele indivíduo que está nascendo, né? E ela é uma ruptura e uma violência também para aquele indivíduo que, bom, ele chega novo, mas o mundo é velho, né? Ele chega e ele não pode ser, digamos assim, numa plenitude individual. Essa plenitude individual é, no máximo, uma fantasia que com o tempo ele vai, né, lidando melhor, né? Até que se consiga transformar estes instantes violentos e de ruptura na relação essencial para a experiência da pluralidade humana, que é essa relação entre como acolher uma novidade, né? Como produzir uma novidade, porque essa natalidade ela também vem desse mundo velho, né? Como produzir uma natalidade, uma novidade, e responsabilizar-se por ela de forma que ela, ao mesmo tempo que mantenha a sua condição de nova, não destrua aquilo que já está aí. É nesse sentido que ela vai, ou melhor, dentro dessa arquitetura conceitual que ela vai pensar a relação entre o poder e a violência nestas situações, né? O risco que nós corremos em alguns momentos nas nossas experiências políticas. Experiências políticas aqui ela não está pensando como experiências ideológicas ainda de disputa pelo governo, tá? É mais no sentido do grupo, né? Do corpo político. Como viver essas experiências de forma que elas sejam ações de violência curta, né, para a obtenção de um fim claro, mas que em nenhum momento haja o risco de que elas se substituam àquele vínculo originário que fez com que essas pessoas agissem em concerto. Quer dizer, que a violência possa manter-se como uma estratégia necessária, né, em alguns momentos, mas não um fim em si. A única coisa que é um fim em si para ela é, de fato, o poder, né? O poder enquanto corpo político. Isto sim é um fim em si, né? Ele não precisa se justificar, ele é legítimo, ponto, né? Diferente da violência, que sempre nós exigimos dela um tipo de justificativa, né? Nós precisamos de uma razão para a violência. Nós não precisamos da razão nesse sentido do cálculo, da motivação explicitada para o poder, tá? Então ela vai fazer mais algumas distinções no texto. Eu quis essa distinção entre poder e violência, ela é central para o texto, né? Há outras que ela faz, e no final no último capítulo do livro ela reconhece que a nossa sociedade, em função especialmente da força da burocracia no nosso corpo político, ela está sempre funcionando como uma espécie de ameaça para que nós consigamos fazer a distinção entre poder e violência, e em especial viver estas experiências dentro da condição humana, né? Humanamente, né? Porque nós podemos viver, só nós podemos viver desumanamente, né? Então, a questão para Hannah Arendt é se é possível nós estarmos alerta para isso, né?
a essa distinção e o significado disso na nossa experiência, né? Bom, vocês viram que eu tenho uma dificuldade de improvisação, o vício dos acadêmicos, né? A gente é mais seguro lendo, né? Mas espero de alguma forma ter esclarecido a importância desse texto, né? Mesmo em situações de alguma desesperança e até de alguma descrença, né? É importante de alguma forma respirar fundo e fazer algumas distinções, né? Para compreender aquilo pelo qual nós de alguma forma nos identificamos como sendo iguais, como estando num mesmo barco, né? Como pertencentes ao mesmo grupo. E a partir desse esclarecimento, então sim, deliberar, né? Deliberar sobre a manutenção disso ou fazer uma opção por uma ruptura e a construção de um novo mundo, né? Que a ruptura não seja ela o fim, né? Mas que ela seja um passo, né? Para uma novidade, para um mundo diferente, um mundo com aquilo que nós, naquele momento, entendemos como sendo melhor. Acho que ela é uma filósofa bastante promissora, né? Quando a gente estuda ela, quando a gente lê, né? Na sua capacidade de esclarecer algumas dificuldades nesse âmbito da nossa experiência. Muito obrigada.